galera, bem-vindos aí ao CDZ News, que é basicamente a ideia de falar das últimas notícias de Cavaleiros, porque, né, ultimamente tem tido bastante notícias. E aí eu trouxe hoje o Brunão de volta. Diz aí, Brunão. Falei, gente. Falei o Xará. Falei, Alan. E aí, boa noite. E o Alan, que fez com a gente o podcast do Legend of Century, né, gostou da coisa e voltou aqui pra falar sobre notícias, porque nada mais pra falar de notícias que trazer o cara da Tizen. Boa noite, tudo. Pessoal. Agradeço mais uma vez pelo convite e estamos aí. Eu avisei que eu ia abusar. Bom, galera, acho que a notícia mais bombástica que a gente teve aí desde a última vez que a gente fez, que foi no começo de outubro, foi o anúncio do Soul of Gold, né? Senseiya Soul of Gold, que é pra ser um anime novo, né, Alan? É, exatamente. Muita gente duvidou no começo, né? Essa semana, aliás, no finalzinho de outubro, né, já estava anunciado que ia ter esse projeto misterioso e muita gente ficou cético com relação a isso. É até bom, né? Porque a gente às vezes cria muita expectativa e depois não dá certo, então foi muito positivo, né? As pessoas terem pensado assim. Mas assim, nos bastidores já se comentava que ia ser mesmo um anime e tal, algumas pessoas não... A gente não podia falar tanto, porque, enfim, mas para não comprometer algumas fontes e tal. Mas depois acabou vindo no evento da Tamashii Nation, né, 2014, que é um evento tradicional que já existe no Japão desde 2006, se eu não me engano. Sempre tem algum evento para divulgar os Cloth Myths e outros colecionáveis de fato, né, dessa linha, né. E aí, assim, sempre tem alguma novidade lá na Tamashii Nation relacionada a Senseiya. Mas dessa vez a gente vê que foi uma coisa bem específica para mostrar que a Bandai estava investindo mesmo numa coisa nova, né, num anime novo. Exato. E aí pegou todo mundo de surpresa de uma certa forma pelo tema que foi escolhido, né? Muitas apostas estavam sendo feitas. Porque antes, né, enquanto estavam falando que ia ter um grande anúncio, se falava muito de ter, ou sei lá, uma nova temporada de Ômega, ou até um remake da série clássica, que chegaram a falar no fórum, ou só um novo linha de bonequinho, né? Não, assim, de cara, quando eu vi a história do projeto, né, o anúncio do projeto naquela revista Figure-O, quando tinha esse anúncio, eu já pensei logo, não, com certeza é boneco na história, né? Com certeza é Cloth Myth novo. Não tinha dúvida com relação a isso. A questão era se ia ser algo ligado a um anime ou algo ligado ao que já existia, alguma coisa nova, tipo uma nova linha de Cloth Myths. E de fato, na Tamashii Nation a gente viu que foi tudo também, porque não foi só o anime que anunciaram. Anunciaram várias possíveis novas linhas aí que não tem certeza absoluta, não tem garantia de que vai ser lançada, mas é um prenúncio, né, uma promessa de repente, né? E aí nesse evento que aí já soltaram o trailer, inclusive, do Soul of Gold, que é rapidinho, né? Olha aí, dá uma olhadinha no que vai ser. E aí, falando um pouco do trailer, né? Só pra falar um pouco sobre esse trailer, foi mais ou menos isso que me surpreendeu, assim. A notícia de que ia sair um projeto novo relacionado a Senseiya não me surpreendeu, porque desde 2013, assim, já estavam falando que tinha a ideia de se fazer um remake do anime, só que usando a animação em CGI, tipo a animação que a gente viu no filme. E a ideia, o plano inicial seria fazer uma espécie de teaser. A gente pode pensar o filme como sendo um teaser para você testar o mercado, para você ver se existe... Se é sustentável fazer um negócio assim. Aí, o filme saiu. Então você imagina assim, então essa história do remake de Senseiya parece que faz sentido. Né? Faria, né? Porque todo o processo rolou. Mas aí você assiste o trailer, aparentemente o traço não segue nem de perto o que a gente viu no filme. Ainda bem. Parece na verdade que o traço ele é clássico, né? Varia um pouco, assim, não tem. É como eu tava falando do pessoal na minha página, né? Assim, as pessoas não podem ir esperando que seja exatamente o que era o traço do Araki. Até porque, no próprio anime clássico, o traço variava bastante. Sim. Então, assim, não existia um traço, uma coisa assim. Uma coisa assim homogênea, né? Desde o anime até o anime antigo, os filmes, o Ômega, sempre teve variações de traço. Então o pessoal não pode esperar muito que vai ver exatamente o traço do Araki ali, porque certamente não vai ser exatamente igual. A gente vê que realmente o traço, como o pôster mostrou antes também, já tem uma tendência mesmo a ser muito parecido com o Araki, talvez mais até do que foi no Ômega. Mas também a gente vê que provavelmente a pessoa que fez aquele teaser lá
ou o diretor ou o cara que fez o storyboard era um cara da equipe do Ômega, porque você vê que tinha algumas coisas muito parecidas, a forma como a Iolia dava o golpe dele e tal. As armaduras também, né? Eu achei ela meio omeguinha, assim, sei lá. Eu acho que é porque o estilo do Ômega no final da segunda temporada puxou muito aquela história das armaduras divinas, com todo aquele feito cheio aquelas de asas. Então é uma coisa que remonta muito àquela parte das armaduras divinas que a gente vê muito pouco no anime clássico, né? No antigo. O motivo pelo qual eu achei que ele parece um pouco mais pro clássico, né? Você disse que existe essa meio... Os traços se misturam muito no anime clássico, etc. E realmente isso tem, principalmente no começo, né? Super confuso. Mas, pra mim, eu vejo como clássico, claro, o Araki e a Himeno, né? Principalmente as animações dos filmes que parecem ser mais homogêneas, e a primeira parte ali de Hades, inclusive o Tenkai-Ren, por exemplo, né, o Overture. Que ali, aquilo pra mim é o traço que eu reconheço de cara, que é pra mim é o clássico, assim, entendeu? Que ele é super... o Ômega ele tenta buscar um pouco, mas o Ômega ele é outro monstro de alguma forma, né? Como é o episódio G, como é até o Lost Canvas, ele é outro Paranauê, né? E pelo menos o rosto dos personagens me lembrou muito aquela coisa do Hades, assim, do santuário. Até porque aparecem ali alguns flashes de outros cavaleiros que é exatamente da forma como era no Hades. Então por isso que eu achei que eles... Do Hades, desculpa, Xará, mas do Hades você tá querendo dizer da primeira fase da saga de Hades. Dos 13 primeiros, né? Porque depois, a animação depois fica uma bosta, depois a gente vai falar sobre Então, foi esse teaser que apresentou, inclusive, essa coisa da armadura de ouro divina, que, de cara, eu fiquei meio... Não sei se eu gostei muito, porque uma coisa do Ômega que eu não gosto muito é que essas armaduras, elas são cheias de pedrinhas e cheias de detalhezinhos, e isso eu não gosto muito. E eu vi isso um pouco na armadura divina aí do Aioria, né? Só que, Xará, antes da gente falar sobre esses detalhes do trailer, sobre o que a gente gostou e o que a gente não gostou, vamos falar um pouco sobre o trailer em si. Sim. O trailer começa com uma cena do final da saga de Hades, com os Cavaleiros de Ouro se unindo para poder abrir aquele rombo no Muro das Lamentações que era necessário para que os Cavaleiros de Bronze atravessassem e fossem resgatar a Athena. Então a primeira pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: esse projeto novo de Sensei, ele vai ser canônico? Vai, acho que vai. Não, isso aí já é complicado, né? O que é o cânone também, né? Já é uma coisa que, essa história de canônico ou não canônico, é uma coisa que eu abomino um pouco a forma como as pessoas tratam o tema, né? Porque as pessoas entendem que, porque é o mangá, ou então é uma coisa totalmente fiel ao mangá, é canônico, entre aspas. E o que não tem nada a ver é spin-off e é uma coisa falsa. Eu também nem tô pensando assim, eu tô pensando... Não, beleza, eu tô só deixando isso é uma continuação que o autor Sim. atribui como sendo assim, essa aqui é a minha visão da coisa, ou essa aqui é uma interpretação de uma outra pessoa que eu autorizei a... É verdade, boa pergunta. Não, com certeza é esse o caso. Toda vez se o anime está sendo produzido, ele não é produzido sem o Kurumada junto também. Até porque nos primeiros anúncios, se a gente voltar um pouquinho à história do teaser, né? A primeira coisa que apareceu foi o anúncio do projeto na revista, né? Depois veio o próprio site do evento da Tamashii Nation, abriu um post falando sobre isso. Na verdade teve um anúnciozinho pequenininho ainda. Depois veio esse post no blog deles oficial. E no rodapé do site da Tamashii Nation você encontra as referências, que é o direito autoral do Kurumada, da Shueisha e da Toei. Daí você já matava de cara que não ia ser nada relacionado aos mangás da Akita, né? Que é o episódio G, Sentia Show, Lost Canvas, e nem o Next Dimension, porque há uma diferença aí, entendeu? Next Dimension, o pessoal querendo ou não, admitindo ou não, é uma coisa que tá numa linha da Akita, que a Shueisha ignora completamente. Pra ela, não se mistura uma coisa com a outra desde já, entendeu? Mas enfim, a Toei tende, pelo menos até então, tem tendido a seguir a linha estabelecida junto com a Shueisha. Então, pra ela, o Ômega, o anime, como eu entendo, o universo é diferente. O universo do mangá é uma coisa, você pode até interpretar como sendo cânones diferentes. O mangá é uma coisa e o anime é outra. Sim, mais ou menos como eu vejo. A minha pergunta seria a seguinte, então, onde que esse projeto vai se encaixar numa possível linha do tempo de Sensei? Essa é a pergunta. Sensei a gente pode imaginar que começa com o anime, o mangá clássico, aí depois vem a saga de Poseidon, a saga de Hades, e aí agora é Soul of Gold. Aí tem o prólogo do céu,
prólogo do céu aparentemente abre dois caminhos. Tem um caminho que leva para Next Dimension e esse outro caminho que eu acho que vai ser o do Soul of Gold. Pode ser. Pergunta, assim, o que foi dito no começo, voltando na história, depois que abriu o blog lá da Datamachination, a próxima coisa que veio de notícia dando referência pra gente foi uma transmissão ao vivo, né, lá do Japão. Um dia antes do evento da Datamachination começar, eles fizeram uma transmissão online para falar sobre o evento, para dizer o que ia ter no evento. Foi rolando, e aí logo no comecinho, assim, depois que passou algumas coisas sobre os produtos lá que estavam anunciando e tal, o cara já foi logo falando, um executivo lá da Bandai, já foi logo anunciando que era um novo anime, uma nova produção, Soul of Gold. E logo em seguida, aí teve algumas outras coisas e tal, e aí a apresentadora, a hosted lá da apresentação, comentou bem expressamente que era uma produção que os Cavaleiros de Ouro iriam atuar ativamente, né? Os 12 Cavaleiros de Ouro iam atuar ativamente, e que se passaria no mesmo eixo temporal da saga de Hades. O que isso quer dizer? What? Não, peraí, o que isso quer dizer? Não necessariamente... Peraí, desculpa. Se rola na mesma... linha temporal, no mesmo eixo temporal. O que isso quer dizer? Vocês terem uma noção. Como é que eu interpreto isso? Até então não tem mais nenhuma fonte que diga exatamente onde se encaixa. Teve gente que teorizou, e até continua teorizando em fóruns e tal, que seria uma coisa paralela, que os Dourados, os Cavaleiros de Ouro, depois que foram atingidos por aquela explosão no muro, teriam ido para uma dimensão paralela e tal. Acho que não é essa a ideia, não. Quando eles falam de eixo temporal da saga de Hades, eu acho que eles querem delimitar o tempo em que se passa aquilo ali no sentido de eras, né? Por assim dizer. Se você parar pra pensar bem, Sensei se divide assim em 1, 2, 3, 4, 5 eras diferentes, pode-se dizer, no anime, né? Que seria a primeira que a gente pode interpretar como eixos temporais, né? O primeiro seria a Guerra Santa do passado, da qual o Doku e o Shion participaram, né? Que é uma coisa que o Lost Canvas se alimenta e se baseia nela, né? Sim. E que é o enredo do Next Dimension. Né? Também uma parte do Next Dimension se passa também nesse eixo temporal. Só que depois disso tem o eixo temporal dos 13 anos atrás, entre aspas, né? Que é aquele período de tempo em que o Saga. E o Aios conviveram, e houve a traição do Saga e a morte do Shion e etc. Depois teve a era contemporânea do Seiya, né? Que começa com a saga que a gente conhece da Guerra Galáctica, né? E iria em tese até a saga de Hades, Prólogo do Céu, né? / Prólogo do Céu. Isso. Então, e depois dessa teria a saga do Céu e etc e tal, e muito tempo depois viria a era do Ômega, né? Então o Ômega seria o futuro muito, muito distante além disso tudo, né? Então, quando eles falam eixo temporal da saga de Hades, acho que eles querem dizer que não vai ser uma coisa... que é contemporâneo, na verdade. Que não se passa antes da Era do Seiya, ou seja, não é uma coisa como o episódio G, não é o prequel, não é uma coisa da Era do Ômega, não é uma coisa do nosso presente, né? É uma coisa daquela época, é uma coisa que passou... Até porque fica meio que estabelecido no trailer que é o que vai acontecer depois que eles estouraram o Muro das Lamentações, pelo menos foi o que eu entendi. Pois é, mas não necessariamente exatamente após aquilo ali, não há nenhum indício de que seja exatamente ali. Aquilo ali é basicamente uma referência do que aconteceu com os Cavaleiros de Ouro e tal. Ou seja, então eu vejo duas possibilidades aí. O Ômega já mostrou em matérias oficiais que a Toei considera o prólogo na linha cronológica do anime, né? Justo. O filme, a série Soul of Gold pode de repente ser ou uma coisa que se passa logo após a saga de Hades, e esse período em que o Seiya tá em estado vegetativo, e os Cavaleiros de Bronze estão em off e tal. Pode ser uma coisa que se encaixa nesse período entre Hades e o filme prólogo, ou pode ser uma coisa pós-prólogo do Céu. Que seria até interessante, porque eles poderiam trabalhar o conceito do filme e adaptar, meio que equilibrar o que aconteceu no filme e o que aconteceu no Next Dimension, o que vem acontecendo. Eles podem de repente usar essa série para tentar alinhar as duas coisas de alguma forma, entendeu? Veja só, vamos falar primeiro o que acontece no Prólogo do Céu. Então, é interessante isso. Isso dá um contexto pro que acontece no Next Dimension, e eu acho que isso dá um contexto pra gente entender o trailer também. No Prólogo do Céu, basicamente, assim, o Olimpo lá, os deuses, eles ordenam, eles mandam a Atena assim, ó,
arruma essa bagunça que você fez aí. O Hades morreu, o Seiya tá na merda. Eles dizem que a Athena perdeu o direito de ser deusa, basicamente. Né? Basicamente é como se fosse o Olimpo baixando na Terra pra colocar ordem na bagunça que foi feita. Então, assim, tem... Na verdade, começa tudo com com aquela questão dos deuses estarem estavam sentindo que ameaça, os humanos passaram do limite. O que aconteceu na saga de Hades, ou de repente, depois da saga de Hades, se o Soul of Gold aparecer e tal. Enfim, aconteceu o que aconteceu até então, os deuses reprovaram, né? E eles desceram até a Terra, enfim, através dos anjos e Artemis, para punir o Seiya e os amigos dele, né? E a Athena foi colocada em xeque pela Artemis no filme para que ela se posicionasse, né? Sim. E aí ela é punida por causa disso, ela decide se sacrificar mais uma vez em prol do bem-estar do Seiya, dos amigos dela, né? Considerando que eles não iam mais se voltar contra os deuses, né? Ela assumiria os pecados deles, né? Mas o que eu acho mais interessante do filme, focando no Soul of God, é justamente a situação dos Cavaleiros de Ouro, porque tem uma cena até longa em que eles são meio que julgados por uma série de olimpianos, deuses, né? De deuses, e aí eles são lá colocados naquele monumento esquisito. Então, pois é, lá naquela cena mesmo não ficou claro exatamente, por isso que eu digo, deixa a coisa até em aberto, porque assim, eles falam que os Cavaleiros de Ouro são os mais poderosos entre os humanos, né, entre os cavaleiros, e que eles, né, eles vão ser punidos pela ofensa que tiveram contra os deuses, né? Ou seja, se você parar pra analisar, se você parar pra analisar, pode se referir tanto à história completa dos Dourados, desde de repente o que poderia ter acontecido na linha do episódio G, até o fato deles simplesmente terem detonado o Muro das Lamentações e ter provocado toda uma reação em cadeia de destruição dos Elísios e tal, enfim. Eu acho que na verdade não, eu acho que o Soul of Gold seria uma boa explicação para eles estarem sendo brutalmente julgados ali. Pois é, por isso que pode ser uma coisa aberta para os dois lados, pode ser tanto Soul of Gold ser encaixado como o que eles fizeram de tão mais grave para ser punido assim, ou então simplesmente eles foram punidos por aquilo mesmo que aconteceu e depois eles seriam libertados, até porque no próprio filme, no Prólogo do Céu, nos comentários em áudio, no material do libreto do DVD, o diretor explica em vários momentos que ele queria libertar os Cavaleiros de Ouro. A ideia dele era que eles voltassem, só que ele não quis fazer naquele momento porque a história não tinha sido definida ainda pelo Kurumada, não tinha sido definido o que ia ser depois do filme. E também que não queria passar a ideia para as pessoas de que no final do filme os Cavaleiros de Ouro voltariam para ajudar o Seiya só por causa do Seiya, né? Não ia ser uma coisa assim para dar aquela força ao Seiya, não era, a ideia dele não era focar no Seiya ali, naquele momento. Então, assim, o filme abre esse precedente, ele deixa aberto tanto uma coisa pra trás, né? como também alguma coisa pra frente também. Eles podem muito ser libertados, como o diretor previu no começo também. Se for pra trás, aí seria o que acontece entre o muro até aquele momento em que eles são julgados ali pelos deuses do Olimpo. Eu acho que seria depois, eu acho que seria uma coisa tipo Next Dimension. Os dourados do que aparece no Next Dimension são apenas os dourados da época da era da Guerra Santa anterior. Né? Não aparece, né? De conhecidos nossos são só o Doku e o Xion. Todos os outros são estranhos. São todos novos caras que aparecem lá. Então daí você tira que no Next Dimension também eles não abordaram a ideia dos Cavaleiros de Ouro aparecendo no tempo do Seiya. Naquela era contemporânea do Seiya. Entendi. Então assim, o Next Dimension também ainda tá rolando, né? Então não dá pra saber o que é que vai vir, o que é que não vai vir, enfim. Mas só pra organizar um pouquinho, porque você mencionou naquele debate do canônico, não canônico, a animação do Sensei, principalmente essa da Toei, da Shueisha, etc., eles não flertam no momento com nem o Next Dimension, nem com o G, nem com o próprio Ômega, então eu não acho que vai rolar um... O anime ele tem uma relação com o Ômega. O Soul of Gold até agora não mostrou nada, né, pra dizer, até porque nem vai mostrar, acho que nem esperem ter qualquer referência ao Ômega, porque como eu falei, o Ômega ele se passa há décadas e décadas depois dos acontecimentos daquela era do Seiya, daquela era contemporânea do Seiya. Então dificilmente vai ter referência. No máximo a gente pode entender, se for uma coisa pós-prólogo do céu, a gente pode de repente entender por que o Seiya assumiu a armadura de ouro de Sagitário, né? Verdade. Enfim, isso é uma coisa que pode ser explicada ali naquele momento. Tirando isso, acho que a gente não deve esperar nada de referência do Ômega diretamente, não. Voltando pro trailer, o que acontece é que no finalzinho o Aiori ia dar ele já tava trajando, né, a Kamui de leão, e aí ele solta um golpe X lá e aí fecha e vão... deixa eu só fazer um parênteses. Muita gente até hoje confunde essa história de chamar Kamui, armadura divina e tal. É uma coisa que é bem recorrente mesmo, e talvez seja até uma confusão por causa de traduções anteriores da época
que a gente não conhecia bem a saga de Hades, né? Muita gente divulgava e tal. Mas assim, tem que ficar bem claro que no próprio mangá, na enciclopédia, é repetido isso de novo com mais detalhes, que só deuses usam Kamui. Aquilo que os Cavaleiros de Bronze usaram na saga dos Elísios e tal é chamada de armadura divina, né? God Cloth. Então, não é uma armadura divina, não é uma vestimenta dos deuses, não é uma Kamui. Entendi. As pessoas costumam chamar assim, mas não é. Ela é simplesmente uma armadura de bronze, que por causa do sangue de Atena e do cosmo dos Cavaleiros que superou o limite, mudou para uma forma que se aproxima de uma armadura de uma vestimenta divina, de uma Kamui. Entendi. Mas não é. Então você pode dizer que é uma quase Kamui. Muita gente fala Kamui do leão, não sei o que, mas de fato é uma armadura divina tanto quanto. Entendi. Que é, né, quanto do ser que você vê até no trailer, no teaser, tem uma cena da Saori deixando o sangue dela escorrer, né? E aí depois que o sangue dela cai no que parece uma poça d'água, mas de fato é só o cosmo, né, o universo e tal, aí a armadura de leão aparece já transformada. Sim. E muita gente ficou na dúvida disso, mas assim, logo em seguida ao evento, a divulgação de que era um anime e tal, vazou já na internet imagens de uns folhetos de protótipo do boneco, né, do Clothmith X do Aioli de Leão. E no próprio panfleto eu li lá, dava pra ver bem expresso que era uma God Cloth, era uma armadura divina. Entendi. Então, assim, isso sanou qualquer dúvida, que tinha muita gente ainda pensando, mas aquilo é a armadura ômega do leão, é isso, é aquilo. É a armadura divina. Entendeu? É uma armadura divina, tanto quanto o Seiya e os outros usaram naquela época dos Elísios. E o que vocês acharam visualmente dessa armadura divina de leilão? Leilão é forte. Leão. Não sei, assim, pra confessar, assim, o trailer que eu vi, a qualidade estava muito ruim. É que saiu. Ver outro, tem um pôster, né? E tem o bonequinho já saiu também, inclusive. Sim, lá foi exibido o protótipozinho, né? Do boneco. Inclusive, assim, falando do visual, né? Eu, no começo, eu achei estranho, porque como eu falei pra vocês, houve primeiro aquela transmissão online. Depois alguém conseguiu gravar o teaser sem mostrar direito o teaser do filme, né? Só o áudio, e depois, né? Depois o meu amigo, né, o nosso conhecido lá do ForceDZ.com, o Anime Man, ele tava lá no Japão, ele tá morando por lá, e aí eu já tava me preparando com ele antes, pedindo, né, que ele fosse lá ver o evento e gravar. Tava até brincando com ele, rapaz, ensaia aí como é que tu vai fazer pra gravar escondido, porque eles não vão deixar tu gravar, não. Então ele já tava meio preparado, já tava assim, já treinando as habilidades dele pra gravar o trailer, né? E felizmente ele conseguiu, se não fosse ele ter passado esse trailer pra mim e tal, a gente já tá até hoje só com o som e aquelas poucas imagens do Aioli, porque não saiu mais nada depois que eu soltei o teaser, né? Mas enfim, eu gostei do visual, apesar de que eu fiquei meio chocado, porque como eu falei, a primeira imagem que a gente viu foi a imagem do pôster, que apareceu na transmissão online lá da Tamashii, né? Então eu achei meio estranho, eu olhei assim o Aioli com asas, eu fiquei pensando, né, começou. Não. Aí eu achei estranho, porque você passou anos e anos vendo fãs fazendo fanarts de que seriam as armaduras divinas dos Cavaleiros de Ouro, dos outros Cavaleiros de Bronze, né? E aí você fica pensando, né, graças a Deus que isso é só fanart. E aí quando você vê uma coisa de fato, dá um choque, né? Você fica chocado no começo. Só que depois você fica pensando, já veio o Ômega que já mostrou algo parecido também, já. É meio que como se o Ômega, mais uma vez, tivesse preparado a gente pra mais um baque, né? Pra outro baque, tipo, né? Como foi a mudança do filme Lenda do Santuário, que teve muitas mudanças visuais, né? Sim. O Ômega, mais uma vez, assim, já deu uma preparada. Acho que todo mundo que tinha de reclamar pesado, reclamou em cima do Ômega, né? E isso já aliviou um pouco o que veio depois. Essa coisa é atípico. O episódio G foi a mesma coisa. O episódio G sofreu muito no começo, pra que depois viessem os outros mangás e já, enfim, já não tivesse a mesma carga negativa de crítica, né? Então, assim, eu me acostumei. Depois que eu vi a armadura, eu fiquei mais impressionado foi com as possibilidades disso. Porque eu sempre quis alguma coisa que aproveitasse esse gancho do prólogo do céu e que de repente venha se adaptar ao que a gente vê no Next Dimension, ou como eu falei, alinhar as coisas para que a coisa fosse convergindo um pouco mais, né? Sim. Não sei se eles vão ter essa capacidade de fazer isso. Existe a possibilidade negra deles ignorarem tudo, Next Dimension, prólogo, e fazer alguma coisa totalmente da cabeça deles e ser uma coisa totalmente paralela. Tem, a possibilidade tem. Mas enfim, o visual não, como eu te falei, me chocou um pouco na hora do pôster. Mas depois eu fui me acostumando com a ideia, e aí já, quando o teaser saiu, eu já achei legal e tal. O boneco é muito bonito, entendeu?
Você tem algum comentário sobre o visual do Ayoria? Não, acho que o visual não foge muito do que a gente viu, pelo menos na primeira parte da saga de Hades. Mas a armadura, ela mudou bastante, já tem asa agora. Claro, a armadura... mas é claro, parece ser um pouco da característica de armadura divina mesmo. Sim. Agora, assim, me bateu uma curiosidade da coisa da importância da asa, assim. Uhum. Tô pensando aqui em termos de mitologia agora. É que me parece, vendo algumas outras... o próprio trailer tem alguns frames parados do trailer. Não parece que é uma asa de, sei lá, de pássaro. Parece que é só como é que eu vou dizer? Um ornamento muito grande ali atrás dele, que vai servir como asa, claro, mas não é exatamente uma asa de penas, como é, por exemplo, a armadura de Sagitário, né? Ela é mais um todo esquisito lá que vai servir pra ele voar, imagina. A pergunta que eu tô me fazendo aqui seria a seguinte, asa de que aquilo? Mas aí, né, tem asa... É como do Ômega. No Ômega, se você parar pra analisar também, a armadura do Éden, de Orion, a própria armadura do Soma, de Leão Menor, que é uma constelação, né, asa lá. E, por assim dizer, irmã da armadura da de Leão, todas têm umas asinhas que, de fato, também não são asas, são adereços que funcionam como asas, né? Inclusive a do Soma é assim, né? No Ômega é até curioso, porque no Ômega eles podiam retrair aquelas coisas, né? Sim. Eles podiam tanto deixar elas abertas como fechadas. Então, de repente, a gente pode ver também que em algum momento do anime, até pra facilitar a animação, eles devem fazer isso. Que aquelas coisas também, de repente, se retraiam e tal. Ou então nem se mexe, vai voar com aquilo, né, parado. Não, eu fico curioso porque se eles vão usar asas, talvez eles cheguem em algum local com aquelas asas. Porque, tipo, no Ômega, aquelas asas serviam pra eles irem até Saturno enfrentar o Saturno, né? Então, de repente, também os Dourados podem usar aquilo ali pra chegar em outra dimensão, em outro mundo, no Olimpo, enfim. Há muita possibilidade legal aí, em cima disso aí. Não, sim, mas além disso, mitologicamente falando, assim, por exemplo, se a gente for observar a alquimia antiga entre os gregos, o leão é apresentado como uma criatura que tem asa. Tipo assim, eu tô pensando assim, será que os autores estão tendo esse tipo de cuidado? Eu acho que é aquela coisa, Bruno, a gente tá esperando demais esses caras, cara. Não, tudo vai depender de quem tá por trás. Também assim, e quando ficar pronto, tipo assim, dane-se com a orientação do cara. Sim, a gente que pira o cabeção em cima da coisa. Exato. Não tô interessado em dizer assim, é ruim porque não segue a mitologia. Eu tô mais interessado assim, até que ponto eles conseguem fazer isso. Voltando um pouco pro visual, agora a minha opinião, eu achei... Eu tenho um problema muito grave com o Ômega na segunda temporada, eu não gosto da segunda temporada do Ômega, embora eu seja muito fã da primeira, e um dos grandes motivos é porque eles quiseram exagerar muito nas armaduras, elas começaram a ficar meio esquisitíssimas, entendeu? Então, essa armadura divina de Ayoria, ela me lembrou algumas armaduras, sei lá, divinas que apareceram em Ômega, né, principalmente. E que eu não gosto, por isso que eu já de cara senti uma resistência muito forte. Também não gosto da ideia dele ser alado. Pra que, sabe, eu sei que de repente pra ser divino precisa ter asas, porque, sei lá, pra respeitar uma ideia que eles tenham sobre isso, né, mas... Pra evocar a questão de você ser do céu e etc, né? E embora eu acho que abra uma série de possibilidades, como você falou, Alan, citando inclusive o Ômega, que na verdade é uma parte que eu nem gosto muito deles irem pra Saturno, deles irem pra Marte, uma operação muito nada a ver, mas que, por exemplo, no Prólogo do Céu eu gosto muito daquela ideia de um plano diferente, completamente diferente, mas que eu acho que eles não precisariam de asa pra chegar até lá, entendeu? Essa que é a minha questão. Na verdade, mas acaba de me vir na cabeça assim, uma possível teoria do que é necessário asa, assim. Isso mitologicamente falando, né? Você encontra, por exemplo, assim, tem personagens, Zeus é um cara que ele curte, assim, ele olha a pessoa, acha a pessoa bonitinha, vou levar você pro Olimpo comigo. E tipo assim, se ele leva um mortal pra ele lá pro Olimpo, o mortal não tem como fugir. Porque a distância entre o Olimpo e a Terra é gigantesca. Tem um personagem, por exemplo, que ele é Ganimedes, que ele é sequestrado por Zeus pra virar assim, você vai carregar a minha taça agora. E Ganimedes, tipo assim, não quero mais ficar aqui, quer fugir, quero ir embora daqui. O que ele... Que é o cara que é, inclusive, a figura que deu origem ao mito da constelação de Aquário, né? Então, assim, o que o cara faz pra fugir? Ele convence um corvo lá, o corvo carrega ele lá pra baixo. Por quê? Porque o corvo tem asa. Entendi. O acesso ao Olimpo, uma das formas que você tem pra poder atravessar dimensões, pra você, tipo assim, sair do Olimpo e ir pra Terra,
Se você não é uma divindade, então você tem que ter asa. Saquei. Não, tudo bem, faz sentido. Essa questão aí de o que vai acontecer, né? Porque a gente foi explicado que vão ser os 12 atuando, né? Os 12 Cavaleiros de Ouro atuando. E aí eu já começo a ficar um pouco preocupado. Porque se vai ter os 12, vai ter o Máscara da Morte. E aí, que Máscara da Morte a gente vai ter dessa vez? A gente vai ter o Máscara da Morte ou a gente vai ter esse cara que canta? Tudo depende do nível de interação que tá havendo entre essa equipe do filme, ou essa equipe do Soul of Gold, com a linha de pensamento que está sendo colocada no filme, no Next Dimension, enfim. Porque como a gente comentou naquele podcast anterior, a gente nota que existe uma coisa que vai se perpetuando entre todos eles. É como se o Kurumada sempre passasse para todo mundo diretrizes do que tá em voga agora, né? O que tá pegando. É como a história da Saori até então, era a donzela em perigo, e desde o Ômega, dos jogos do PS3, você já vê ela tendo outra atitude, né? Você vê que ela vai começando a ficar mais combativa e tal. No próprio prólogo do céu, ela começa a ter um pouco mais de combativo no finalzinho, assim, que ela vai... no finalzinho ela começa a mostrar, mas ainda é muito, né? Ainda é muito frio. Sim. Ela é muito frio do que poderia ter sido. Mas assim, é por isso que eu digo, de repente, o Máscara da Morte no Soul of Gold pode vir a aparecer como um cara bom na chão, assim como está sendo colocado o Death Toll, assim como você viu o Máscara da Morte no filme também, né, no Legend of Sanctuary. Então... porque você comentou isso, que você consegue ver claramente uma escala de ir degradando o personagem para ele se tornar cada vez mais bonachão, né? Você, desde que apareceu no Hades mesmo, assim, ele já era meio canastrão na saga de Hades. Mas o Hades ele ainda era canastrão, mas ele era respeitável ainda. E aí eu penso que esse Soul of Gold, pelo menos na minha concepção, vindo logo após ou entre Soul of Gold e Hades e Prólogo do Céu, que eu torço muito para que seja no mínimo aquele cara canastrão, não seja algo já nível Death Toll, nível... Eu gostaria muito de ver o Máscara da Morte com aquele nível do filme do Abel. Aquele pra mim tá perfeito. Aquele Máscara da Morte que você vê nas 12 casas, que enfrentou o Shiryu em Rosan, é aquele Máscara da Morte que eu queria ver. Que vamos torcer, porque assim, a ideia que eu tenho desse Soul of Gold é que, eu posso estar muito enganado, é que ele vai ser uma coisa que eu considero clássico. Porque eu considero clássico aquela coisa de... Entendeu? Animação, Hades, Santuário, etc. E Soul of Gold. Então, pra mim, isso aí vai ser a continuação do clássico, pra mim, né? Então, se eles fizerem algo muito esquisito, eles vão estar, primeiro, legitimando tudo que foi feito de ruim até então. Que, assim, por exemplo, o filme, é Kurumada, é Toei, é todo mundo, mas, porra, é outra merda, esquece. Isso não tem nada a ver com o clássico. Eu penso assim, pelo menos pra mim, né? Então, se eles trouxerem o Máscara da Morte todo escroto, aí vai ficar um gosto ruim foda, assim, na série clássica também. Eu fico preocupado com isso, de como os 12 vão... E como que os 12 vão... Porque é muita gente pra ser protagonista também, né? Mas assim, só pra fazer um pequeno comentário, convenhamos, o Death Toll é o melhor personagem que tem no Next Dimension. Disparado. Você acha? Eu discordo. Eu discordo. Disparado o melhor personagem. Eu discordo, ele não faz nada, só zoar. Eu não gosto nem do Manigold. Nossa, disparado, assim, não quero lutar com vocês não, vamos, deixa vocês passarem, até guio vocês, vamos lá. Entregar os caras pra morte certa. Tipo assim, brilhante, pô. Eu não vejo essa coisa toda, não, mas enfim. Quando a gente comentar sobre Next Dimension, que lembro. Bom, tem mais alguma coisa pra falar de Soul of Gold? Porque foi muita pouca coisa, a gente falou bastante coisa sobre nada, né, basicamente. Não, só expectativas, agora é esperar pra ver o que eles vão liberar aí, né? Quando que vai lançar, Alan, você sabe? Não tem nada definido, eles só disseram que seria algo na primavera de 2015, lá do Japão, né? Que é algo entre março e junho, né? Muita gente falou abril e julho, mas de fato é março e junho. Entendi. Mas é logo aí então, daqui a pouco. Pois é, tem muita gente já talvez não seja muito pra frente não, sabe? Eu acredito que até já em março a gente pode ter a estreia de repente. Agora o formato também não foi definido. De repente, se eles seguirem essa tendência de Sailor Moon Crystal, que também é da Toei, pode ser uma coisa, tomara que seja assim, né? Uma coisa tipo OVAs exibidos ao mesmo tempo lá que todo mundo na internet e tal. Seria muito interessante, seria muito bom. Que a Toei já vem fazendo experiências, né? Quando o Ômega estreou, ele foi feito uma primeira exibição dele em nível mundial, assim. Teve vários países que fizeram aquela exibição ao mesmo tempo. Em São Paulo teve um cinema lá que foi escolhido, né? Jura? E aí houve uma transmissão ao vivo em tempo real para todo mundo. Então já era um ensaio muito bacana, né?
Esse é um bom comentário, né? Porque existe uma diferença entre o anime ser produzido como um... Eu não sei se existe, né? Eu tô perguntando. Por exemplo, aqueles 13 primeiros episódios de Hades, não é como se fosse um episódio comum de série, não é? Ou eu tô viajando? Eles têm toda uma estrutura diferente, tem detalhes diferentes, e a forma de exibição deles também foi diferente. Apesar deles se encaixarem na cronologia da série, né, considerada assim, né, eles são realmente uma coisa diferenciada. Eles têm uma qualidade... Não é um episódio comum de série, né? Ele é um OVA. O OVA é diferente do episódio comum de série, essa é a minha pergunta. Na época, hoje em dia esse conceito de OVA tá meio que ficando ultrapassado, né? Mas assim, antigamente, no passado era pra ser uma coisa diferenciada, era pra ver um tipo de coisa que você não veria na série comum, entendeu? Até porque ele é mais longo, não é? A duração dele. Eu acho que não tem muita diferença, não. Se for de alguns minutinhos só. Porque, tipo, eu lembro que os OVAs da saga de Hades tinham uma coisa de os primeiros 13, né? Tinha uma história deles colocarem a abertura velha e a abertura nova, né? Verdade. E ganhava mais um tempinho aí. Mas tirando isso, acho que o tempo principal era a mesma coisa, né? Cara, eu vou torcer tanto pra ser qualidade no nível daquele nível. Que faz 12 anos que fizeram, os caras não conseguem repetir. Mas não é garantia de nada. Tipo assim, Sailor Moon Crystal, por exemplo, tá sendo feito agora, tá sendo muito aclamado pelos fãs e tal. Mas se você parar pra assistir, você vê que tem muita coisa mal desenhada. Entendi. E depois eles usam isso, né? Que é interessante. Eles abrem precedente para que sejam feitos retox, né? Sim. Que depois você vê no Blu-ray quando é lançado, né? De repente podem fazer isso também. A própria saga do Santuário, a Hades Santuário, os 13 primeiros OVAs, por mais que a gente visse que eles eram bem feitos e tal, também tiveram retox. Teve erros, teve algumas coisinhas que mudaram na versão final do DVD. A versão que você assistiu naquela época pela Sky, que vazou, que as pessoas depois colocaram na internet, se for atrás de comparar, tem muita coisa de diferença, né, de qualidade, de desenho refeito e tal, cenas que foram refeitas em vários pontos e tal, no OVA 13 especialmente, que você vê que houve retoque, houve um cuidado naquela época que infelizmente não houve depois na fase Inferno e na fase Elísios, né? Porra, não teve nenhum cuidado. Na fase Inferno e Elísios é prova de que pode vir uma coisa também que não é lá essas coisas, né? Não, os dois, né? Tanto Inferno e Elísios é uma bosta aquela porcaria. Na verdade, o que eu falei de Santuário não era nem tanto a animação, é mais o cuidado mesmo, é mais tipo a direção, sabe? A escolha de planos, assim, tipo, pra mim eu acho muito genial o Santuário que eles fizeram em PowerPoint depois. É como eu falei, inclusive, em outros podcasts aí com os amigos lá da Paraíba. Essa coisa de qualidade que você vê na tela, muita gente associou na época a questão de orçamento na saga de Hades, né? Muita gente disse que o orçamento tinha caído e tal. Eu lembro que o alguém da produção chegou a comentar que não houve queda de orçamento nem nada, não. O que a gente via foi o Eisako Inoue, né? Ele comentou, que era um dos desenhistas lá da série, dos discípulos do Araki. Ele comentou que não houve essa questão de problema financeiro e tal, não. O que a gente viu ali daquele jeito foi porque a visão do diretor era aquela. Falta de talento. Ele simplesmente não foi exigente o bastante, ele não foi criterioso o bastante. Entendeu? Preguiçoso pra caralho, entendeu? Foi preguiçoso pra cacete. Ele olhou e gostou, disse, legal. Não, chegava assim ao cúmulo do Ikki fazer o Ave Fênix igual ele fazia no mangá. Ele só desenhou em cima e fez assim a animação. Pô, preguiça é inacreditável. É como eu falei, foi uma opção do diretor. O diretor tinha uma visão, já veio aquela confusão depois do prólogo do céu, né? Então já tem aquela confusão de que a coisa tinha que ser mais fiel possível ao mangá. Daí é por isso que às vezes eu temo quando a coisa vai muito nessa história de seguir a risca o mangá e tal. Não pode seguir o mangá não, cara. Inferno e Elísios não ficou tão legal quando o diretor não teve ousadia o bastante pra inovar. Sim. E de repente Soul of Gold pode nos surpreender porque é uma coisa nova, né? Então não tem um padrão pra se seguir, né? Verdade. Então de repente é uma coisa bacana. Você vai... A tendência, né? A tendência é que eles inovem mais do que qualquer outra coisa, né? Vamos ver o que vai acontecer com esse Soul of Gold. Mas aí... sabe o que eu achei interessante desse anúncio? É o timing dele, tá? Porque ele vem logo depois do filme, né? E aí, a primeira impressão que eu tive, te juro por Deus, é assim, bom, o filme foi uma bosta, eles anunciaram um negócio pra ver se tapa a sede dos fãs. A primeira coisa que eu pensei foi exatamente isso, quando eu não vi nada, quando eu não comecei a pesquisar nada. O filme foi uma bosta, eles viram que foi uma merda, eles vão lançar um pra calar a boca de todo mundo. Não, eu nem sei, eu nem penso que seja assim, né? Eu acho que eles meio que já estavam pensando em fazer isso, sabe? Eles já estavam meio que pensando em fazer, porque assim, uma série de um anime, ela geralmente, quando ela entra em concepção, ela tem uma certa antecedência boa, imagina, entendeu? Sim. Então, assim, não é do nada. Eu acredito que logo depois que estava finalizando a concepção do filme Legend of Sanctuary, de repente eles já estavam com algo idealizado do que poderia vir.
Tanto é que um dos produtores da Toei, o chefão lá da Toei, Kozo Morishita, ele deu uma entrevista num evento no qual foi parar numa revista americana, num site americano, quando ele falava ainda do filme, né? Quando ele falava do filme, ele dizia, olha, no passado, a gente primeiro fazia um anime, uma série, e se ela fosse bem sucedida, de repente acontecia um filme. Hoje, agora vai ser o contrário, a gente vai fazer esse filme, se ele for bem sucedido, se for bem recebido, aí a gente parte para uma série. Muita gente na época interpretou que aquilo poderia ser uma série que seguiria a linha do filme. Ah, verdade. Mas aí de repente veio o Soul of Gold. Então de repente já era isso que eles estavam se referindo, entendeu? Porque geralmente Sensei é meio assim mesmo, vai saindo uma coisa, depois sai outra e tal, e você, não necessariamente uma coisa é conexa com a outra. Quando o Omega saiu também, ficou todo mundo, né, surpreendido com o que propuseram, né? Na época que só se falava de Lost Canvas, Next Dimension e etc. Sim. De repente viu uma coisa do futuro, né? Foi muito legal. Então eles estão sempre querendo dar uma surpreendida na gente, apesar de que não sabe se vai ser tão original assim, né? Trazer os Cavaleiros de Ouro de volta e etc. A gente até rolou na internet o pessoal comentando, a próxima novidade sobre o Soul of Gold vai vir na Jump Festa. É bem possível, porque é um evento pontual da Shueisha, né? Uma coisa que a Toei também faz algum lançamento. Eles chegam a anunciar a equipe de produção, esse tipo de coisa ou não? É só Pode Toei anunciar, aí, mas geralmente a gente vê essas coisas de staff e cast num site oficial, né? Entendi. Pelo menos costuma ser assim. Porque já dá uma ideia mais ou menos do que vai ser, né? Quando você vê quem que tá responsável. Mas uma coisa que eu já aprendi com essas coisas de Sensei é que você não pode esperar padrões sempre, né? As coisas que aconteceram com o Omega foram diferentes, a forma de exibição, a forma de divulgação, assim como esse filme também foi um pouco diferente em algumas coisas, entendeu? Então você sempre pode surpreender, de repente você pode virar assim amanhã e ter um site oficial aberto com o cast anunciado, com o staff anunciado, assim como pode também de repente sair uma revista. Eu já estou esperando inclusive uma revista sair por esses dias com algum anúncio já, que eu já fiquei sabendo que vai ter alguma coisa. Então, de Soul of Gold? Provavelmente é só um anúncio besta com o que a gente conhece. Sim. Mas vai que vem uma surpresa. Vai que, né? Então, é esperar. Dezembro promete muita novidade, eu acredito. Então aí, pra quem tá escutando, a gente vai ter muito ainda podcast falando de Soul of Gold. Cada notícia que sair, a gente vai meia hora só pra falar sobre isso. Bom, em outras novidades de Sensei que rolou desde o começo de... Faz um mês que a gente não faz esse tipo de podcast de CDZ. Tem uma parada muito foda que eu achei, que é esse Pegasus Symphony, que é um concerto que rolou em Paris. Foi no dia 18 de outubro, se eu não me engano. E vai rolar um ainda em novembro, dia 22, em Hong Kong. Que, pô, é foda pra caralho. Que é basicamente uma orquestra tocando os principais BGMs da série, né? Que é uma das coisas mais apaixonantes de Sensei clássico, são as musiquinhas que passam no fundo, no background musics. E, puta, eu queria muito ver isso, mas muito, assim. Pois é, né? Uma pena que o Brasil até agora não entrou nesse circuito aí, né? Mas é porque também acho que deve ter havido alguma articulação muito forte, né? Pessoal, tem muita gente da França que tem uns contatos muito bons com o Yokoyama, né? Que é o maestro, o compositor da obra de Sensei. Gênio. E aqui no Brasil, assim, a gente não tem esse tipo de vínculo direto, né? Não tem esse pessoal com esse nível de articulação. Sim. Quem sabe um dia, né? Eu queria muito ver, cara. É muito bonita a trilha sonora de Cavaleiros. É uma coisa que o anime, é por isso que eu digo, não tem quem me faça gostar mais do mangá do que o anime, porque o anime não é só a imagem de Sensei, não é só a história do Kurumada. Tem muito ali. E a trilha sonora é essencial também. É muito essencial, então, né? Embala demais. Você pode até esquecer de muitas coisas da história, mas eu acredito que você sempre lembra daquela música que embalou aquele momento. Exato, exatamente. Então não tem como. Revenge of Phoenix, cara. melhor trilha sonora que tem lá, sério. Solozinho de guitarra sinistro. Rapaz, até aquelas coisas que os fãs criticam mais, se você escutar só a trilha sonora naquele momento, até é tolerável.
por exemplo, o filme do Lucifer, que é um dos filmes antigos mais fracos, né? Sim. A trilha sonora dele é muito boa. Muito bonita. Ele tem toda uma questão de canto gregoriano também no filme, se eu não me engano, pois né? É, ele foi feito todo com essa temática assim, religiosa, né? sacra. Então é muito bacana. Você tem toda. Ela foi muito usada na fase Inferno e Elise da saga de Hades, nos OVAs. É verdade. Muito, embalou e perfeitamente, caiu perfeitamente. Você vê que é muito bom. O prólogo também tem muitas músicas muito boas também, lindo, que lembram muito, também foram usadas na fase Inferno e Elise depois, né? E eu não sei se tomara que o Soul of Gold também tenha trilha do mesmo jeito, ou pelo menos aproveite muita coisa do clássico. Acho que pra mim esse é um bom termômetro do que é clássico. Tá usando a trilha sonora do antiga, se é Yokoyama é clássico, entendeu? É claro. E lembrando que não é a primeira vez que a gente vê isso, assim, eu lembro que, se eu não me engano, foi no Peru, foi no Equador, enfim, algum país da América Latina já organizaram, os fãs organizaram, pegaram uma orquestra e já reproduziram muitas faixas. Achei muito bacana isso, ou seja, os fãs de repente aqui no Brasil poderiam fazer algo do tipo, mas... É mais fácil vir dos fãs do que vir de alguém oficial mesmo, né? Tomara. Pensou alguém que pegar um curso de música e pegar os alunos que tem uma orquestra numa universidade, enfim, um curso de música... E trabalhar aquilo ali, entendeu? Seria muito bacana. Mas aí falta os contatos, falta alguém que tenha vontade de fazer isso. Verdade. Quem sabe no futuro. Fica a ideia pra quem estiver ouvindo. Fica a ideia se alguém estiver ouvindo. Exatamente. Se você for músico, monte sua orquestra, divulgue. Que a gente vai atrás de você e vamos lotar um estádio pra ver você tocar. Aí vocês vão ter que falar as nossas novidades aqui, porque eu não conheço muito. Rolou uma promoção pra ganhar uma das 300 edições ilimitadas de um mangá que vai envolver uma batalha entre o Tema, o Shura e Shoko. Que loucura isso, cara! Pois é, eles anunciaram, né, que quem comprasse os mangás, que saíram agora os mangás da Akita Shoten, né, que é a editora do episódio G, do Lost Canvas e de Sentia Show, eles lançam tudo ao mesmo tempo agora, eles lançam tudo no mesmo dia. E quando o Next Dimension sai, às vezes acho que também sai até no mesmo dia. Mas enfim, eles pegaram e lançaram essa campanha de você comprava os mangás, juntavam os selinhos que vem no mangá, né? Mandava e podia concorrer a uma edição super limitada. São 300 edições que vão ser sorteadas para os fãs, no formato de como se fosse um libreto, né? Assim, então é um livrinho, um mangazinho pequenininho, com uma história desenvolvida, mostrando o confronto entre o tema do Lost Canvas, a Shoko, que é a protagonista de Sentia Show, que ela é de cavalo menor, né? E o Shura do episódio G Assassin, né? E o traço? O traço, como eu tava pensando, se vocês repararem, na última edição que teve da Champion Head, teve uma galeria especial onde os autores, justamente a Shimaki Kuori do Sentia Show, o Meguma Okada do episódio G e a Shiori Teshirogi do Lost Canvas desenhavam os personagens uns dos outros. Entendi. Então a minha teoria é de que de repente eles podem vir a fazer coisas assim. Cada autor desenha o personagem de outro num capítulo diferente. Eles devem dividir essa historinha. De repente eles dividem a história em 3 capítulos e cada um assume um capítulo com seu traço. De cara eu imaginei que tipo, num quadro só você ia ter todos os traços diferentes. Ia ser muito maluco. Eu acho que visualmente seria muito caótico. Sensei a versão cubista. Exato, seria uma parada mesmo. Entre outras coisas, anunciaram a Sobrepelis, que eu aprendi com ela, do Máscara da Morte pra março de 2015, que eu acho linda pra caralho. Acho muito bonita a Sobrepelis de câncer. E vai lançar pra galerinha. Como tem boneco de Cavaleiros, hein? Puta merda, velho. E a Tamashii Nation mostrou muita coisa, né? Exato, vai sair mais ainda. E vai sair inclusive a dos Gêmeos, né? Que é do Legend of Sanctuary, aquela separadinha, né? Saiu o novo Vai Seiya, vocês viram? Saiu o novo Vai Seiya do filme da Ares. Eu confesso que achei meio morno. Eu prefiro os episódios deles. Tomara que eles voltem logo com a série. Que a série eu particularmente eu gostei mais também. Eu gosto mais quando eles fazem os episódios da série. Mas o filme tem umas coisas legais também. O filme tem algumas coisinhas, mas eu prefiro os episódios. Volta a fazer episódios, vocês são excelentes. Não, tipo, quando eles. Tem uma parte do vídeo deles em que eles fazem a luta do Seiya contra o.
contra o Sagita, né? Contra sim. o Maia, né? Maia. E aí ele usa as mesmas referências do Pegasus Negro, porque Exato. realmente a luta do Maia contra o Seiya, você vê que é muito parecida com a luta do Seiya contra o Pegasus Negro. É um remake. É muito bem bolado, ou seja, as pessoas que estão por trás do Vai Ser tem uma percepção muito legal, assim, de coisas como se parecem e brincam com isso. Que eram relativos, eram pessoas que foram primos, ou sei lá, né? Porque inclusive a dublagem era toda castelhana, né? Pois é, como se fossem parentes, né? Muito legal. Eu curti também. E tem uma notícia interessante, o Ômega tá no calendário de 2015 da Toei. O que isso significa, Alan? Eu acho que é só porque ele é uma série que ainda existe, assim, ainda tá rolando. Entendi. Tá tendo reprise em algum canal do Japão, tá tendo reprise. O Blu-ray foi lançado esse ano ainda, o último Blu-ray da box da série foi lançado em julho. É muito recente. Então, julho, acho que é julho, eu não lembro agora, acho que foi em junho. Enfim, o Blu-ray Box foi lançado recentemente, ou seja, é uma série que ainda tá em voga esse ano, entendeu? Sim. Assim como eu acredito que ano que vem deve ser Soul of Gold no calendário, entendeu? Tomara. É uma coisa mais de tendência do que de indicativo de que vai vir alguma coisa e tal. Tá, mas desculpa, tá em qual janela de calendário? Como assim? Tá em calendário de 2015, mas 2015 é... De 2015, Mas calendário de 2015. Fim de 2015 ou agora? 2015, o primeiro semestre. Eles costumam vender o calendário do ano seguinte já nesse ano, né? Acho que é o calendário do ano inteiro, né? É, o calendário do ano inteiro. Então é só assim, aconteceu, não é a primeira vez, não. Se tiver, por exemplo, para esse primeiro semestre, acho muito difícil mesmo que seja uma nova temporada. Pode ser mesmo reprise, pode ser mesmo isso que você falou. Eu acho que é simplesmente uma referência. Como ainda tá valendo agora em 2014, né? Muito recente e tal. E é a coisa que foi produzida até então, mais recente sem ser no anime, né? E o calendário geralmente só bota produções em anime que a Toei fez, não produções CG como filme e tal. Acho que eles simplesmente colocaram porque é um das marcas que eles têm hoje em dia, né? Vamos ficar mostrando a galera indo até a Casa de Leão e voltando pra sempre. No Ômega. E a última notícia, que ela é recente. A Elos desfilou no Fashion Week com uma linha de camisetas dos Cavaleiros do Zodíaco. Como é que pode isso, cara? Qual que é a cabeça por trás disso? Eu fico pensando, cara. Mas é isso aí, quem quiser camiseta de Cavaleiros, vocês podem ir na Elos e comprar. Não, assim, eu nem mencionei esse fato, né, na minha página quando saiu. Porque eu achei tão bobo, tão assim, eu não tô ganhando nada com isso pra fazer propaganda de marca de camisa. Gente, mas e a camisa, e a camisa ainda é feia, né? Ela tão é sem graça. E ela é super sem criatividade, na verdade. Super simples, ou seja, se você pegar qualquer camisa do Japão que é vendida lá, não porque é do Japão, mas assim, eles fazem coisas muito mais legais também do que... porque é do Japão. Na verdade, eles pegaram 5 aquelas imagens que você consegue de qualquer jeito na internet e estamparam lá. Pois é. Mas eu camisa achei... sem detalhe nenhum. Eu não vi nenhum rolar no que foi mostrado. Rolou até um vídeo na internet de um desfile. Imagina, é só a estampa e a cor, né? Se você é vermelho... Rapaz, eu já vi camisas piratas em eventos muito mais bem feitas que aquilo. Eu achei meio estranho. Mas eu achei esquisito, né? Tipo... No São Paulo Fashion Week, a Elo, qual que é a relação, sabe? Eu queria muito entender de quem foi a ideia, né? O cara na Elo. Se a gente fizer uma camiseta horrorosa... Eu acho que eles viram de um jeito ou de outro, o filme Lenda do Santuário gerou um barulho, né? Teve muita repercussão e tal. Muito barulho. Ele chegou a ficar bem colocado nas primeiras semanas aqui nos cinemas brasileiros, então... Ficou em evidência, né? Então aí eles queriam, acho que vai ver, eles queriam pegar carona e foram nessa aí, né? Enfim, pois é. É isso aí, pessoal. Essas são as notícias de Cavaleiros no último mês. Muito barulho por causa de Soul of Gold. Ainda vai ter muito barulho pela frente sobre isso. Queria agradecer aqui o Alan novamente por estar presente, por dar mais detalhes, que é importante no de novidades Aqua Tyson, né? Muito obrigado, Alan. Agradeço mais uma vez pelo convite, né? E estamos aí, sempre que quiserem me chamar, eu apareço. Quem te chama. E valeu, Brunão, é nóis. É nóis, Bruno. Vejo você no fórum. No céu uma constelação escolherá um vencedor, brilhando não se extinguirá até cumprir sua missão. Mostrará a armadura do poder
Alan? Alô? Aí, tá ouvindo? Tô te ouvindo, Bruno. E você? Excelente. E aí, seu Alan? Opa, tudo bom? Quem é? É Bruno também. Eu também, então como é que a gente vai fazer pra diferenciar? É Brunão e Bruno. Pode chamar de Brunão, que tá bom. É, Não, tá certo. exato. Ai, meu coração, guardo esse